Então, bom dia a todos. Dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 2 de setembro, quarta-feira, turma do horário abre amanhã. Estaremos hoje falando justamente sobre outros recursos aplicados às vistas auxiliares, né, de detalhamento dos componentes. Recursos esses que nos auxiliam a trazer maior número de informações, poder detalhar o nosso componente de forma mais precisa e de forma mais concreta, sem que haja falha ou dificuldades de interpretação de geometrias. Essa nossa atividade consiste novamente em 5 desenhos, né? Uma série de componentes representados na vista isométrica, cuja parte das dimensões está apresentada diretamente no componente, né? Vocês, como alunos, deverão trabalhar de forma mão livre, sempre é permitido o uso de algumas ferramentas, né? Como a gente mostrou, já vou mostrar de novo para vocês, a parte do lápis, né? Transferidor, régua, quem tiver, se não dá para fazer 100% a mão livre. Eu vou trabalhar só a mão livre mesmo para ver que é possível, né? Demonstrar que é possível. E também vocês que vão fazer aquela decisão das vistas, né? Quais vistas utilizar e que forma utilizar, a fim de transmitir toda a informação da peça. Como forma de otimização, né, nesse detalhamento, isso aqui é a parte nova dessa atividade. O aluno deverá utilizar recursos, né, como a gente viu na nossa aula passada, na nossa aula teoria de segunda-feira, como os cortes e suas derivações, meio corte, corte parcial, corte total, né? Nós vimos diversos modelos de corte, achuras, né? Vista de seção e seções auxiliares, encurtamento, entre outros perfis que nós vimos, a fim de realizar o completo detalhamento do componente. Novamente, essa atividade é apenas de caráter de reforço de aprendizado, ela não tem valor de pontuação, ok? Então, se a gente diminuir aqui um pouquinho nossa resolução, só um instante, nós podemos observar aqui, dentro dessa imagem, que nós temos aqui, ó, uma primeira peça, desculpa. Veja que ela tem uma geometria bem específica, uma certa simetria, e aí nós podemos analisar qual geometria, qual tipo de corte nós podemos aplicar aqui, né, a fim de detalhar essa peça. Temos também, para quem puder imprimir aí esse papel, essa parte já distribuída, né, dos quadrantes, como se fosse um milimetrado, para auxiliar no desenho, caso necessário. Temos uma segunda peça, ela é similar à da aula passada, então a gente vai repetir a representação dela com o modo de usar esses novos recursos. Novamente também, aquela peça cilíndrica que a gente já fez o detalhamento dela na aula passada. Temos uma quarta peça aqui, ó, já numa geometria diferente. E uma quinta peça. Legal, são essas 5 peças que ficam como atividade. Lembrando que todas elas, lá dentro do AVA aqui, ó, é apresentado também o PDF 3D de cada uma. Esse PDF 3D é justamente para trazer a vocês aquela sensação de terem a peça na mão e poderem mexer, articular, movimentar ela para pegar as informações. Ok? Então vamos lá. Dentro dessa nossa ideia da aula de hoje, nós temos aqui também uma outra tela mostrando aquelas nossas ferramentas de trabalho. Então hoje eu trouxe aqui um lápis comum, um HB2, né? Você pode usar aí para desenho, uma lapiseira, uma borracha convencional, uma régua, um esquadro. Então, dependendo das ferramentas que você tiver em casa, eles podem auxiliar, existem diversas técnicas aí de desenho com essas ferramentas que auxiliam o processo de desenvolvimento, ok? Para nós compreendermos essa nossa aula, qual que é a nossa ideia hoje? A gente pegar, só um instante, ele vai abrir aqui novamente, não seria essa imagem, desculpa. Essa aqui. Ele vai abrir aqui para a gente o PDF 3D da nossa peça. Então, eu quero trabalhar com vocês aquela mesma peça que a gente usou como referência aula passada, a fim de demonstrar como seria a representação dela no papel, né? Como a gente usaria aí o detalhamento dela, utilizando algum recurso de corte, alguma característica. Temos aqui diversas geometrias
que caracterizam a nossa peça. Só um instante. Estou só acompanhando aqui os demais pontos, legal? E aí, a partir dessa peça, nós podemos fazer uma estratégia de desenho a fim de completar a nossa atividade, né? Então, nosso intuito sempre é pensar como atender a esta demanda. Então, veja aqui novamente, nós temos uma peça cilíndrica, né? A mesma peça que nós trabalhamos na aula passada. Essa peça ela tem uma geometria cilíndrica, podemos falar que ela é homogênea, sua revolução. E aí a gente poderia aplicar alguns cortes aqui, alguma caracterização de representação da mesma. Alguém sugerir alguma forma, o que aplicar nessa peça? Tem alguém por aí? Algum aluno? Como é muito cedo, difícil ter alguma manifestação, né? Nós vamos então trabalhar, eu vou aplicar aqui uma regra que eu particularmente aplicaria nessa peça. Então, da última vez que nós trabalhamos, a nossa vista frontal, ela foi justamente essa vista aqui, né? Ó, aonde, por meio dessa geometria, nós fizemos a caracterização dos elementos externos e internos, né? Como a gente fez na aula passada. E depois trouxemos por uma vista superior, onde a gente fez outros detalhamentos da nossa peça. O que eu faria de diferente na aula de hoje, de representação desse nosso elemento? Primeiramente, eu poderia, farei uma transição, não vou usar mais essa vista aqui como vista frontal, eu vou colocar minha vista frontal como este elemento, tá? Então, a partir dessa imagem, eu vou fazer o meu planejamento em sentido de aplicação ou uso das ferramentas para realizar a minha geometria. Então, inicialmente aqui, eu vou trabalhar apenas com o lápis à mão livre, a lapiseira, vou deixar minha borracha aqui que a gente vai usar. Então, tem uma folha aqui de papel comum. Aqui no meu caso, ela está num formato de paisagem. Poderia trabalhar ela também no formato de retrato, sem problema algum. Entendam que, em função da estratégia que vocês utilizarem para representar a peça, é o que vai determinar qual é a geometria do papel. Então, uma decisão que não vai pegar muito agora, mas eu vou deixar no papel de paisagem aqui, eu vou desenhar nessa região a minha peça, tá? É uma peça simétrica, então facilmente a gente consegue colocar algumas geometrias. Então, se eu observar aqui do meu lado, né, ó, nessa imagem que a gente tem aqui do lado, se eu observar aí quais são as características dessa peça, então eu vou começar a passar aqui para o papel. Logicamente, a gente trabalhava aquela questão, né, de traços mais leves, a fim de eu começar a ter uma certa geometria da minha peça, questão de alguns alinhamentos, ok? E com isso eu começar a ter a caracterização da mesma. Lembrando que nossa aula ela é bidirecional, tá, pessoal? Qualquer dúvida, a qualquer momento, vocês podem perguntar, interromper, né? Então eu tenho aqui mais ou menos a transição da minha peça. Estou só corrigindo aqui algumas proporções iniciais aqui. Legal. Posso começar a fazer um pré-esboço dela aqui, né? A gente consegue ir contornando ela, dando geometria a mesma. Veja que nós estamos trabalhando de forma à mão livre, né? Então está aparecendo claro aí para vocês ainda, mas é porque eu ainda estou fazendo o esboço dessa nossa peça. Então daqui a pouco a gente vai colocar um pouco maior de intensidade aqui nas arestas, né? A fim já de detalhar a mesma, ok? Estamos fazendo ela aí. Posso ver questão dos alinhamentos, ok? Essa aqui eu vou trazer um pouquinho mais para cá.
A partir daí, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar já arestas mais escuras, a fim de detalhar o nosso componente. Arestas mais fortes, né, digamos assim. Né, ó, a gente começa a ter a origem da nossa peça. E aí nós podemos começar a trabalhar outros recursos a fim do detalhamento da mesma. Só um instante aqui. Né? Essa daqui ficou um pouquinho deitada, a gente pode consertar ele. Veja que é um trabalho tranquilo, de paciência, de observação, né? Essa distância, estou olhando apenas as simetrias. É a posição aqui, eu não estou mexendo no papel, né? Eu estou trabalhando no papel estático. Então, em função dessa geometria aí, a gente vai trabalhando a nossa peça. Temos já uma vista geral do nosso elemento. Vou observar agora justamente aqueles pontos internos, né? Então aqui dentro, ó, eu tenho uma primeira circunferência que traz justamente a parte externa do fillet. Se vocês não lembrarem, eu vou passar o mouse aqui a fim de interpretar. Seria essa parte externa do fillet, né, onde está a setinha aí, ó, sendo movimentada. Depois eu tenho essas duas geometrias internas. Então eu tenho aqui a parte interna do fillet, que seria já o meu diâmetro externo da minha peça, e o furo interno da nossa peça. Logicamente, a mão livre ela fica um pouco mais clara, e aí agora eu começo a trabalhar as arestas mais escuras, a fim de detalhar nosso componente. Veja que não é um trabalho muito complexo, não é difícil de você fazer em casa, mesmo você não tendo os recursos, talvez não seria necessário. Então nós temos aqui mais ou menos a representação das nossas vistas. Eu posso apagar aqui algumas das arestas mais claras, né, ó, da nossa peça, que nós usamos como reforço anteriormente, apenas como orientação, né, aqui no centro também. Né? Então a gente já tem aqui uma pré-estabelecida geometria da nossa peça. A partir dessa geometria, nós temos que fazer a estratégia do corte. Aí que é o interessante, aí que começa a entrar a caracterização do nosso sistema. Como assim? Dependendo da decisão do corte que eu tiver, ele vai utilizar a nossa folha. Quando eu desenhei ela em modo paisagem, veja que se eu tivesse desenhado retrato, a folha ela estaria praticamente no mesmo sentido, né? Então, eu posso trabalhar tanto retrato quanto paisagem nessa peça, a influência não seria tão grande. O resultado aqui da vista que vai gerar, ela é uma consequência similar nos dois casos. Quando eu for trabalhar uma vista, eu vou aplicar aqui, neste caso, um corte total. Ou seja, eu vou pegar uma linha passando pelo centro da minha peça, ok? E vou colocar as linhas de identificação, as setas de identificação. Então vai ser um corte de letra A até outro corte até a outra letra A, ok? Então veja que a minha representação, existe uma linha demonstrando a minha região de corte e o sentido de observação da minha peça. Então eu estou observando deste lado. Conforme eu observo deste lado, obrigatoriamente, quando eu cortar a minha peça, é como se ela viesse para cá, né? Então eu estou fazendo o corte nesse momento, ela vai cair nesta posição. Se eu tiver uma peça cilíndrica aqui, por exemplo, se esse mouse fosse a nossa peça, por exemplo, a partir do momento que eu apliquei esse corte, vou rebater ele, ele vai fazer o rebatimento como se eu estivesse deitando essa geometria que está sendo exposta. Quando eu faço o rebatimento dessa geometria, é praticamente a mesma imagem aqui, ó,
lateral que a gente tem na peça. Consequentemente, ela vai estar em corte. Como assim? Eu vou ver quais são as arestas visíveis, quais são as arestas ocultas que vão se tornar visíveis. Então, respeitando também, ó, geometria, né? Tamanho. Pronto. Então, geometria, né? Aqui, ó, da nossa peça, veja que essa transição aqui, ela tem a mesma altura das peças, ok? Vou fazer aqui essa minha primeira aresta. Posso fazer a minha segunda aresta. Veja que eu estou trabalhando linhas, traços mais finos para a orientação. Esta minha altura aqui, ó, vai ser representada aqui. Legal. Temos aqui, ó, a parte do filete externo, eu só vou fazer a marcação. Tem a parte dessa minha região externa aqui, ó, da minha peça. E tem esse furo interno aqui também. Ok? Legal. Feito isso, eu tenho aqui um esboço muito claro do que representa na nossa peça. Eu vou começar a trabalhar algumas das arestas de forma mais maciça. Lembrando que, neste momento, eu tenho que lembrar o que está sendo aplicado do corte, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, até no próprio PDF 3D, como ele pode lhe ajudar, aqui, ó. Aqui no próprio PDF 3D, a gente tem um recursozinho de corte. Um corte central. Eu vou só ativar aqui umas propriedades aqui que eu vou alterar. Eu vou inverter aqui, né? Só um instante. Só um instante. Quero interseções, quero essa linha. A linha não tem necessidade. Temos aqui nossa região de corte. A forma que ela está representada. Aqui ela vai trazer. Pronto, adicionar material. Vamos deixar essa forma aqui. Se observar essa região de corte, é justamente o que se torna maciço e oco na nossa peça, né? Vou deixar ela meio de lado assim, ó, para a gente poder observar aqui essa região. Então veja que eu ainda tenho essa região externa da minha peça, ok? Tenho este fundo da minha peça, ele é presente por toda a geometria. Tenho aqui essa parte superficial, mas cuidado, ela vem até o início do fillet aqui, né? Ó. Então tá aqui a nossa região, a nossa peça. Temos aqui o nosso fillet aplicado. Temos a região lateral aqui da nossa peça. Ou seja, o contorno completo dela, ele ocorre, né? Nós temos o contorno completo da nossa peça. Quando eu aplico o corte, o que vem à tona para mim? Essa aresta aqui, ó, né? Que ela vai existir a partir de agora também. Legal. Estão as duas aqui, ó, né? Como também vem para a tona para mim esse furo central. Então, esse furo que antigamente ele era uma linha tracejada, ele se torna visível, né? Ó. Como se fosse o furo da minha peça. Só. Posso já começar a apagar as minhas linhas de chamada aqui, que fizeram um auxílio aí na representação, né? A fim de minimizar a peça. Vou só corrigir aqui um que eu tinha. Ok. Né, aqui a nossa peça desenhada. Tem essas linhas de chamada que eu fiz aqui também, ó, posso retirá-las. Legal. E aí eu vou trabalhar agora a achura da minha peça. Uma coisa que eu tenho que lembrar, tomar cuidado, né? Ser cauteloso, é sentido de aplicação da achura. Então, nossa achura, a gente trabalha de forma inclinada, a 45 graus, similar em toda a geometria da peça. Então, posso vir aqui e começar a achurar a minha peça. Para quem tiver esquadro, tem aquela forma de você trabalhar com uma régua, né? Por exemplo, ó. Eu posso posicionar
o meu esquadro aqui no alinhamento da minha folha. Posso usar até minha folha como referência, que é um esquadro de 45 já. Coloco a minha régua e conforme eu vou caminhando no meu esquadro, eu vou fazendo os meus tracejados. Vejam que eu poderia fazer a mão livre também, né? Estou usando o esquadro só para demonstrar algumas técnicas de desenho. Então, eu já faço um lado e o outro lado também, ó. Já vou começar a achurar a minha peça por completo, ó. As duas extremidades. Lembrando que a achura, ela precisa ser similar em toda a geometria da peça, já que toda a peça ela tem o mesmo material, correto? Tá? Então, estou trabalhando aqui a parte da achura da minha peça. Em todas as partes de material da mesma. Respeitando a angulação. Tá? Então, nós temos aí a nossa peça achurada. Pessoal, percebam que se eu tivesse mudado a minha vista, eu só mudaria o posicionamento das minhas letras, mas seria o mesmo rebatimento, né? Então, independente da posição que nós estamos olhando, ela tem a mesma geometria. Ela ficou um pouquinho mais estreita aqui nessa extremidade, eu posso corrigir agora. O ideal era ter corrigido antes da achura, né? Mas só para não ficar tão nítido aí essa falha. Pronto. Aí já tem mais ou menos. Posso preencher, corrigir algumas arestas que faltaram aqui em questão de movimento. Ou seja, qual que é nosso grande objetivo do corte? É justamente esse. Desta forma de representação, diferente da nossa aula passada, deixa eu só pegar aqui a nossa representação da aula passada. Então, aula passada, a gente fez a mesma representação do nosso elemento, utilizando esta como frontal, e aqui é uma vista superior, onde todo o detalhamento da peça interno ele estava de forma oculta, ou seja, pontilhado, né? Então veja que aqui eu tenho uma representação. Se eu trouxer essa representação agora para a aplicação do corte, eu vou ter praticamente as mesmas vistas, só que com uma capacidade mais rica de informação. Eu não tenho nenhuma aresta oculta na representação desse desenho, desse componente. Consequentemente, a partir daqui, independente da posição da minha folha, eu consigo fazer todo o detalhamento de dimensões, geometrias, caracterização da nossa peça. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a execução, nós podemos recorrer ao software, né? Então, vou só fazer uma transição aqui. Né? Nós podemos recorrer ao software como ferramenta de auxílio. Como assim? Eu posso abrir a minha peça, desenhá-la, né? E abrir a peça. Acho que está abrindo aí, pronto. E aí, fazer a aplicação do corte lá. Lembrando que, para a gente aplicar o corte aqui no SolidWorks, no nosso software, a gente acaba usando um outro recurso que não está diretamente ainda na nossa aula, que é a folha desenho técnico, tá? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, mais pra frente a gente vai aprender o uso específico dela. Então, vou vir aqui rapidinho, ó, novo, desenho, ele vai abrir aí a folha. Vou colocar um papel A4 aqui, paisagem, né, ó, como a geometria da folha que eu usei para representar. Não vou pegar ela por aqui, então aqui está a nossa folha no carimbo A4, né? É A4 Opa, professor? Pode falar. É A4 o quê? Ah, o tipo de folha lá no desenho? Você pode colocar A4. isso, a DIN. Eu tenho essa aqui já da Unifor, mas você pode usar, por exemplo, deixa eu abrir uma outra aqui. Posso usar A4 ANSI paisagem? Pode. O retrato ou paisagem, como você achar melhor. Vamos pegar aqui, ó, uma A4. Ou paisagem.
ANSI Metric, né, que a gente fala, que é a americana métrica, ou até uma ISO mesmo, a 4, ó. Aqui ela está em paisagem, retrato. Deixa eu ver a DIN. As duas estão retrato aqui, ó. Teria que ser essa América aqui, ó, americana métrica, paisagem, ó, A4. Pessoal, se não estiver aparecendo para vocês, pode estar desconectado esse íconezinho aqui, ó. Opa, desculpa, esse aqui, ó. E só aparecer essas folhas. Só você desativar aqui, ó, ele aparece todas as outras, tá? Então, vamos pegar aqui nossa A4 aqui, ó. Paisagem. Usa essa folha, então. Veja que é bem similar a geometria e o tamanho. Vamos colocar aqui, ó, as vistas. Eu vou abrir aqui a nossa peça A3. Diferente agora, a nossa vista frontal é essa geometria aqui, ó, que nós usamos, né? Então, eu vou trazer ela para cá. Aqui já, se eu arrastar, já vai gerar algumas vistas, mas eu não quero, vou desabilitar ela aqui. Vou aumentar só um pouquinho a escala dela, que ela ficou pequena aqui, ó. Eu posso vir aqui e usar uma escala diferente. Oi? Você pode repetir? Posso. Como é que você põe essa aí pequenininha? Pronto, vamos lá. Deixa eu só remover ele aqui, nós vamos fazer de novo. Abrimos o papel, ok? E aí aqui do lado, eu posso vir aqui, ó, em exibir vistas, ou vir aqui do lado em paleta de vistas. Quando eu clico aqui, eu tenho uma setinha aqui, eu vou ver as peças que estão abertas. Veja que eu deixei minha peça aberta já na minha tela. Eu estou com as duas, né? Ó, tanto o desenho quanto o papel. Eu estou com os dois arquivos abertos. Caso eu não estivesse com o arquivo aberto, por exemplo, eu poderia vir aqui em paleta de vistas, clicar aqui os três pontinhos e procurar aqui a minha peça dentro da minha pasta aí nos meus diretórios. Tá? Como ela já está aberta, ela já aparece aqui para mim. Seleciono ela, ela aparece aqui embaixo. Aí eu clico e arrasto. Qual é a imagem que eu quero, né? Qual é a vista que eu quero? Basta eu clicar e arrastar. Trouxe ela para a tela. Aqui ela ainda está ativa ainda para outras vistas. Eu não quero as outras vistas. Eu posso dar um ESC. Ou apenas finalizar aqui, ó. Um OK. Ela está pequena em relação ao papel. Clico nela só para ativar ela. Vai ativar o Project Manager, que a gente chama, né? Essa árvore de configuração aqui da nossa peça. E aqui embaixo eu tenho escala, ó. Tenho como representar a mudança de representação de material, como também usar escala personalizada. Botãozinho aqui nele. Se eu colocar 1:1, ela cabe aqui, ficou muito grande. Vamos colocar aqui 1:2. Vai ser suficiente para a gente compreender a nossa atividade. Pronto, posso dar o OK. Então temos aqui a nossa peça. Vou deletar essa linha, uma linha que eu particularmente não utilizo geralmente nos desenhos de referência. Então temos aqui a nossa vista, similar, ó, que a gente fez aqui no papel, ó. Então veja que essa nossa primeira vista aqui, ó, está igual que está apresentado aqui no software, né, ó. OK. Só um instante. Pronto. E aí aqui eu observando este elemento, como que eu vou fazer o corte? Eu tenho aqui, ó, dentro do layout, eu tenho aqui, ó, vista de seção, que seria a região de corte. Vou selecionar se ele é vertical ou horizontal, no meu caso foi vertical. Arrasto ele para cá, ele já aparece a linha aí. Vou posicionar lá no centro da minha peça. Clico aqui. Apareceu uma setinha e a minha geometria. Não está certo eu fazer da forma que eu fiz aqui, porque aqui, ó, vejo que a seta está de um lado. Eu teria que corretamente colocar ela aqui. Mas eu vou inverter aqui, ó. Opa, ela vai para o outro lado, tem aqui a nossa peça. É só arrastar e clicar. Então veja que aqui eu já tenho, vou dar o OK, a representação da nossa peça, do corte da linha A até a aresta A, ponto A, né? E aqui temos a representação do elemento. Se eu minimizar aqui essa minha tela, só um instante aqui que eu vou projetar ele de uma forma maior aqui. Posso até fechar aqui para ajudar a visualização. Né? Veja que esse dispositivo, esse desenho, está similar com a geometria que a gente desenhou aqui. Ok? Logicamente essa câmera está espelhada, é como se fosse assim, tá, pessoal? É que essa minha câmera aqui que vocês estão assistindo, ela está espelhada, para facilitar o trabalho.
Então, é como se fosse nesse sentido. Veja a direção da observação, né? Ó a nossa seta aqui, mostrando os dois sentidos, né? Ó, da observação. Faço o corte, se eu fiz o corte, eu faço o rebatimento para cá. E aqui a gente traz justamente ó, a parte achurada e as faces visíveis internas da peça. O que me faltou aqui só como representação, eu ter denominado aqui corte, né? Ó, que a gente usa, ó. Seria o corte A. Somente isso. E eu faço completa identificação da nossa vista, né? Ó. Opa. Tranquilo? Ou seja, veja que não é uma atividade complexa, não é difícil. É fácil você conseguir deduzir, interpretar. Eu usei essa peça para a gente fazer similar, tá? A continuidade que a gente usou o modelo passado. E aí a grande ideia, o que é para vocês? É vocês observarem lá, justamente no nosso material, que foi disponibilizado para vocês. Diminuir um pouquinho aqui. Para vocês observarem todas as peças disponíveis. Então veja aqui, por exemplo, nós temos essa primeira peça. Qual seria o recurso que eu usaria aqui? Que corte? Que tipo de corte, né? Ou posso usar um outro recurso disponível lá? Qual a vista inicial? Onde eu vou aplicar o corte? Não quero falar mais para não dar detalhes, gostaria que vocês pensassem. Como eu poderia representar essa peça aqui com auxílio de alguma dessas imagens, dessas ferramentas, né? Tipos de corte, seção, assim por diante. Essa peça nós fizemos agora. Isso que nós desenhamos agora é a única forma de você representar a vista dela? Não. Você poderia ter feito um corte parcial, né? Um corte aí, a gente fez um corte completo, né? Que passa, passante total, um corte total. Poderia ser um parcial. Essa pecinha aqui, ó, ela tem uma característica bem peculiar, né? Olha o comprimento dela. Então, como eu poderia representar ela no nosso desenho, usando alguns dos recursos lá, veja que ela tem uma região bem homogênea aqui no centro, né? E aqui nós temos uma quinta peça, também que tem uma geometria bem peculiar. Qual seria a vista e o acessório, o corte, que talvez a gente aplicaria aqui nesta peça. Lembrando que todas elas estão disponíveis, PDFs 3D, dentro do nosso ambiente do AVA, ok? Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo, Pedro? Então vamos lá, como aula passada, vamos aproveitar o resto de aula que nós temos. Nós temos aí ainda praticamente 1 hora de aula, tá? Para desenvolver, exatamente, é treino, é prática. A gente falou desde o início, essa disciplina é prática, vocês têm que ir exercitando. Tem alguns alunos perguntando para mim questão de atividades avaliativas. Queria só que vocês observassem aqui, ó, a apresentação da disciplina. Logo aqui no início, nós temos aqui a apresentação da nossa disciplina e o nosso plano de ensino. Quando você olha esse plano de ensino simplificado aqui, que a gente traz aí um resumo direto aí das nossas aulas, hoje, dia 2, cortes, aplicação via software e mão livre, né? Eu não tinha colocado mão livre aqui. Segunda-feira é feriado, né? Na nossa próxima aula teórica. Mas dia 9, daqui uma semana, nós estaremos fazendo uma atividade onde contempla ponto. Então, no horário da aula, no horário da disciplina, vai ser passado para vocês uma atividade que ela vai começar a contar pontuação para a composição da nossa nota final, lá da AV3. Lembrando que nossa disciplina ela é nota única, tá? A gente não tem a V1, não tem a V2. A gente tem uma nota única no final. Acabamos chamando de AV3 aqui, mas seria a nota da disciplina. E aqui já é uma das atividades que vai começar a contemplar pontuação. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre hoje? Pratiquem, se exercitem. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, nossos meios de comunicação. Antes da gente encerrar a aula, pessoal, coloque o nome de vocês aqui, ó, né? Para a gente gerar a nossa frequência. E também para vocês poderem usar o resto da aula para começar a praticar sobre o material, né? Sobre a proposta de hoje. Então, pratiquem,
Qualquer dúvida, sempre temos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, Unifor Online, né? E o nosso grupo do WhatsApp. Outra coisa interessante, daqui a pouco eu disponibilizo para vocês a gravação da aula de hoje. Então vai ter o linkzinho aí justamente todo esse passo, todo esse trâmite que a gente fez hoje para representar a nossa peça. Legal? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Estou colocando os nomes ainda. Ô, professor, Opa, pode falar? o senhor sabe me dizer sobre as aulas presenciais, como é que vai ser? Pronto, vamos lá. A gente acredita que agora, a partir do dia 8, que é a semana que vem, estejam liberadas, só um instante aqui, estou abrindo o calendário aqui, isso. A partir da próxima terça-feira, dia 8, a gente acredita que esteja liberado o campus, né? O retorno das presenciais. Isso nós estamos aguardando ainda a confirmação. Nosso planejamento é para que quando tiver essas aulas, a gente ter duas possibilidades que nós estamos cogitando. Uma delas, algumas aulas serem efetivamente presenciais na sala de aula, contando que a nossa disciplina aqui, a nossa turma, não vai ser preciso divisão dela, né? Porque o nosso laboratório de informática ele foi estruturado para até 15 pessoas. Hoje, na nossa turma, se eu não me engano, eu não loguei aqui ainda, está com 12 pessoas, então a gente não precisa dividir a turma nem nada, a gente consegue assistir a aula lá. E também a gente estava pensando numa caracterização, caso o aluno precise ter um acesso à máquina, ele poder assistir no horário da aula lá dentro da nossa sala, mesmo que o professor não esteja presente, né? Ele usa a sala para assistir a interatividade pelo computador, como a gente está fazendo aqui agora, e ao mesmo tempo ele tem acesso ao software lá na frente dele, né? Dentro lá do equipamento. Mas isso são coisas que a gente vai alinhar ainda a partir da próxima semana, tranquilo? Porque até o momento a gente só tem especulação, que vai voltar e temos o planejamento. Mas a partir do momento que sair lá, não, está permitido, aí a gente já faz o nosso planejamento para ter os encontros presenciais, ok? Beleza, obrigado. Tranquilo, Nicolas, valeu. Pessoal, mais alguma consideração? Se não, agradeço a atenção de todos. Usem esse tempo, retorno... Opa, Luana, então a atividade na quarta será online? Sim. Ela é dessa forma aqui que a gente está agora. Vocês vão receber uma demanda e aí vocês vão desenvolver essa atividade e aí vai ter uma forma de vocês me mandarem de volta, tá? Fiquem tranquilos, é bem simples, não é nada de outro mundo, ok? Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição, nossos meios de comunicação. Usem o tempo com eficiência, pratiquem, estudem. Temos aí um fim de semana, um feriado aí com bastante tempo livre, ok? Um abraço, até a próxima aula quarta-feira. Abraço, professor. Abraço, boa noite. Bom dia, né?